O sentimento. Torcedor vascaíno, uma boa tarde. Eu sou o Lucas Rodrigues. Esse é Histórias Vascaínas, um programa feito pela torcida vascaína para que a torcida vascaína saiba as pessoas que compõem, que enchem São Januário. Hoje eu estou falando com a Mariana. Mariana, boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí a gente. Tudo bem, né? E aí? Mariana, eu queria saber da sua história. Eu queria saber por que você torce pro Vasco, qual é a sua primeira lembrança. A ideia aqui é que a gente fale sobre você e o que o Vasco representa para sua vida, sabe? É, é, Uhum. e assim, vamos começar pelo começo mesmo. Qual é a sua primeira lembrança do Vasco? Por que você é vascaína? Então, a minha família toda é vascaína. Meu pai, minha mãe, meu irmão. E é inevitável. Meu pai já comprou roupinha de Vasco quando era pequena. Sim. E era isso. Era Mariana com o uniforme todo do Vasco. Era Mariana de top e shortinho do Vasco. E assim, meu pai ele sempre trabalhou com futebol. Então, eu sempre Uhum. fiquei inserida nesse meio. Sim. E ele trabalhou em outros clubes, né, como Botafogo, Madureira e Bom Sucesso. E quando ele foi trabalhar no Vasco, eu fiquei louca, né? Eu falei, gente, eu tava com 14 anos. Aí eu Sim. acompanhava vários jogos. 14? Não, 14 não, eu tava com 11, 12 anos por aí. Uhum. E eu acompanhava jogo de base com ele. Antigamente, como ele trabalhava na base, o treinamento e os jogos eram feitos no CT de Itaguaí. Uhum. E sábado era tipo 8 horas da manhã, a gente, 8, 9 horas da manhã tinha jogo, e eu acordava 5:30 da manhã do sábado pra ir. Eu falei, gente, isso não é normal, o que que acontece, né? E sempre foi Sim. assim, eu sempre gostei de futebol, e como meu pai é vascaíno, ele sempre me fez Vasco, e é Vasco, é Vasco, Vasco, não tem outra opção, e é Vasco. E eu me apaixonei, e agora eu sou mais fanática que ele. Mas assim, mesmo você sendo, desde, acho que você não teve escolha, né? Você sempre foi vascaína. Mas qual é a Eu sua sempre primeira? gostei desse sentimento, né? De ser vascaína. É incrível ser vascaíno. A gente é pioneiro em tudo. A gente é incrível. A torcida maravilhosa dessa. Mas qual é a sua primeira lembrança? Qual é o primeiro momento em que você lembra assim, cara, Vasco? De Vasco. Tem alguma lembrança Cara, assim? então, quando eu recebi o meu uniformezinho do Vasco. Era blusa do Vasco, era short do Vasco e o meião do Vasco também. E eu tinha 4 anos. 4 anos. É. Isso. É engraçado, porque a gente é parecido nisso. Uma das primeiras lembranças minhas é ganhando o kitzinho da capa de 2000 com o símbolo da ACE. Eu Aham, lembro o que é uma meu das. também. Eu acho que todo mundo deve ter recebido aquele kit, porque uma das primeiras lembranças que eu tenho é a caixinha, sabe? Aham. E meu pai era muito fã do Edmundo. Então eu já vinha, eu lembro, não, meu pai, ó, a camisa do Edmundo, sabe? Então, assim, Aham. é a lembrança que eu tenho, assim, e eu acho que a gente regula idade, né? Então acho que a gente tem muito essa lembrança ainda daquela época, né? É, E- mais ou menos, né? Porque a memória aqui não é tão boa assim, não. Fale por você. Sério? Minha memória não é muito boa, não, mas Ah, enfim. sim. Porque, por incrível que pareça, eu não peguei eu sou de 95, eu não peguei a melhor fase. Eu peguei Uhum. mais ou menos só. As minhas primeiras lembranças são de 2000. Então, eu nasci em 98. Eu já nasci Hum, campeã da Libertadores, né? Só que assim, são coisas que não lembro, né? Eu tinha acabado de nascer. é. Aí em 2000 também teve a Mercosul e tal. E eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro é a Copa do Brasil, né? Que foi em 2010. Única coisa. Depois disso, também não É, tivemos então, mais assim, nada você é de expressão. vascaína no amor mesmo, porque tu só pegou os 20 piores anos da história do Vasco. É Vasco por amor mesmo. É sério, porque Cara, depois muito sofrimento, né? mas assim, como é pra você ter essa noção de que você viu presencialmente os piores anos do clube? É complicado isso, Uhum, né? É ali que a gente vê que realmente ser Vasco é muito além do que está dentro do campo. uhum, É toda a atmosfera, é toda.
as pessoas que são vascaínas, né? É a atmosfera mesmo, né? Sim. E, assim, se você tivesse que escolher um momento, assim, pra falar, não, pô, olha, aqui é um momento, assim, que pra mim é que muda a minha. O momento em que o Vasco passou a ser, sabe? Nesse Tudo. momento aqui, o momento em que, Sempre sabe, foi as coisas. tudo. Só que, assim, no momento que eu comecei a ir para os jogos sozinha, assim, com. É porque, assim, meu pai, ele ia aos jogos comigo. Só que Sim, aí o clube começou a ficar não tão bom, porque ele já assistiu sim, Vasco sendo o melhor, tempo de glória. Então, é normal o torcedor que assistia esses momentos não querer mais assistir os momentos atuais e ficar com uma vontade assim, não quero ir para São Januário, por exemplo. Meu pai não quer mais ir para São Januário, mas às vezes eu arrasto ele. sim. E, e aí eu comecei a ir sozinha e eu fiz várias amizades e agora eu tô em vários grupos lá com várias amizades, isso é incrível. E foi em 2018 isso. É recente que eu comecei a ir sozinha, né? Mas, nossa, quero isso pro resto da minha vida. Já viajei com o Vasco. Esse ano era para eu viajar de novo, só que aí veio toda essa pandemia que acabou com os meus planos, mas em 2021 estamos aí viajando com o Vasco. Mas você é de viajar de caravana, de ir, sabe, entrar no Não, de ônibus? caravana não. Caravana não. Não, de caravana não. Eu fui ano passado para Palmeiras e Vasco, em julho, se não me engano. E aí eu fui por fora, sem caravana, sem nada. Fui de ônibus Entendi. mesmo. Eu ia sozinha, porque eu tinha até visto com uns amigos meus, só que ninguém tava querendo ir, questão de trabalho também. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu já tinha visto passagem, já tinha visto hotel, já tinha feito o preço de Uber pra ir, pra voltar, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei aqui em casa que eu ia pra assistir Palmeiras e Vasco em São Paulo. Aí o pessoal aqui em casa ficou, como assim? Vai sozinha? Eu falei, ué, vou sozinha, ninguém quer me acompanhar. Aí decidiu que todo mundo aqui em casa foi. Todo mundo viajou para São Paulo, todo mundo viu o São Virou Paulo, uma viagem de família, Palmeiras então. e Vasco. Foi. A gente foi numa sexta-feira de madrugada, o jogo era sábado, 4 horas Sábado. da tarde, se não me engano. E aí a gente foi sexta, chegou lá no sábado de manhãzinha, conhecemos vários lugares e voltamos no domingo, depois do almoço. Foi Acabou ótimo, virando foi a uma viagem de viagem bem família, né? legal. Aham, e foi muito legal. E o Adorei. jogo. Quero E, fazer mais vezes. e o que eu acho engraçado sobre essas situações, você me lembrou aqui. Acaba que o meu jogo mais marcante que eu fui como vascaíno no estádio, eu não fui em muitos jogos. Uhum. E um fato curioso, nunca fui a São Januário. Sério? Nunca fui a O São Januário. 2021 tá aí, a gente vai marcar 2020 esse era o ano. momento. 2020 era o ano em que eu ia conhecer São Januário. Meu sonho sempre foi tirar fotos em São Januário e nunca consegui. Vai É, acontecer em 2021 se não começar essa obra, né? Porque provavelmente não vai começar agora. Agora, cara, virou uma questão de honra pra mim conhecer cada centímetro de São Januário antes que eles destruam aquilo. É, né? E o meu jogo mais marcante que eu fui foi o jogo da Chape do ano passado, no Maracanã, Uhum. que é o jogo da Associação em Massa. Que o jogo foi vamos ser sinceros, foi um jogo péssimo. O Vasco jogou Foi mal. horrível, foi Tava todo mundo horrível. de férias. Mas, cara, entrar no Maracanã, e eu cheguei em cima da hora, né? Entrar no Maracanã com 70 mil pessoas, com a atmosfera que tava, cara, aquilo E pra eu mim fui nesse dia. Foi dia 8 de dezembro, acho, não foi? foi 8 de Foi, dezembro. né? Eu tava nesse dia, eu tava com muita dor, não lembro o que que era, mas eu tava com muita dor, mas eu fui do mesmo jeito, tomei o remédio, Uhum. falei, vou pra esse jogo, sim. E aí, nossa, o jogo foi péssimo, mas o clima tava muito show. Uma pergunta que eu tenho pra você. Qual é a maior loucura que você já fez pelo Vasco? Se você for É de uma loucuras, né? loucura. Cara, eu não sou de loucura, não. Por enquanto, ainda não fiz loucura nenhuma, não. Não que eu lembre, assim. Porque viajar não é loucura, a não sei que eu fosse de caravana, aí seria loucura. É. Mas, por enquanto, não. Mas pode ser que seja em 2021, quando eu for para algum Corinthians e Uhum. Vasco. Aí eu volto aqui, então. Beleza, combinado. E É, você? Fez alguma loucura? Agora é minha pergunta para você. Então, eu acho que loucura. O próprio jogo da Chape é uma loucura pra mim, porque eu só decidi que eu ia no jogo com menos de 24 horas. E eu não moro no Rio, então isso pra mim era uma logística, entendeu? É Mas eu fui. complicado, né? Mas é assim, consegui ir. Peguei.
e eu lembro assim, eu lembro de ver uma notícia: "Olha, faltam menos de não sei quantos ingressos, já tá tudo esgotado", e eu lembro da sabe, galera nas lojas tentando comprar físico, numa época em que a gente podia aglomerar, né. Uhum. Ai, saudades E de aglomerar. e aí eu falei assim: "Cara, olha só, não vou aqui não tem loja, não tem como comprar físico, eu vou entrar no site, se eu conseguir, eu vou". É o sinal pra você ir. É, eu lembro que minha namorada que não é vascaína, ela falava assim: "Cara, olha só, vai no jogo, pô, vai no jogo". E aí eu assim: "Será?". E cara, foi muito assim, tinha que acontecer, porque eu entrei, eu não peguei fila no site, eu só entrei, comprei, queria ir num setor específico, não consegui, sei lá, eu queria ir no oeste, fui no leste, mas era no lugar Uhum. certinho, sabe. Fiquei a, sei lá, metros do Thalys, assim. Era tudo, né. É. Era pra você ir mesmo. E aí, assim, tanto que me marcou muito esse jogo, porque eu nunca tinha visto tanto vascaíno reunido na minha vida. Nunca tinha ido no Maracanã pra 70.000. Agora falando assim, eu tô lembrada aqui que eu fui na final da Taça Guanabara do ano passado, que contra o E Fluminense, que era aquele negócio de abre o o jogo que portão, vocês fecha. entraram no meio do jogo. Exatamente, eu fui sozinha. Aí eu estava indo encontrar uns amigos meus, porque até então eu ia com Uhum. um amigo. Só que aí ele ficou com medo do que estava acontecendo. E falou: ah, não vou mais. Aí eu falei, Aham. gente, mas como assim a pessoa não vai? E eu já estava na rua ainda. Falei, ah, então tá bom, então você não vai, azar o seu, eu vou. Aí eu cheguei lá e tinha uns outros amigos lá, eu falei assim, ah, então tá, então eu vou encontrar com vocês aí em tal bar. Na hora que eu tava indo encontrar com eles, simplesmente um pessoal voltou, tava voltando na minha direção correndo, e tinha policial, não sei o quê. Eu falei, gente, o que eu tô Caramba. fazendo aqui sozinha? Aí eu saí correndo, sei que encontrei, assim, do nada, meu tio. E eu fiquei, tio, vou ficar com você. E é isso. Aí ele falou, tá bom, mas eu acho que não vai abrir e tal. Já tinha começado o primeiro tempo. Sim, Aí eu falei, pô, vamos fazer o quê? Ele, vamos pro Nova América, que é perto do Maracanã, né? A sim. gente assiste o jogo lá. Aí eu já fiquei, ai, cara, sério que a gente vai assistir o jogo no shopping? Eles estão daqui já no Maracanã? Aí ele, não, vamos lá e tal. Eu falei, tá bom. Aí a gente pegou o metrô, chegamos em Nova América. Na hora que a gente parou assim na Rua do Rio, que é onde fica vários bares e Sim, tal, sim. avisou assim na televisão, os portões abriram. Eu falei, tio, estou voltando para o Maracanã. Aí ele, mentira que você vai. Eu falei, não, tô falando muito sério. Aí ele, eu vou ter que ir com você? Eu falei, não, cada um. Não, se você quiser assistir aqui, você assiste. Eu vou voltar para o Maracanã. Aí ele falou assim, ai, tá bom, Mariana, então eu vou com você. Aí eu sei que a gente voltou e foi ótimo, porque fomos campeões em cima do maior freguês, então foi. Cara, eu acho legais essas histórias, porque são coisas que, assim, depois não parece tanta loucura no momento que você tá fazendo, né. E aí, assim, aproveitando essa situação sua de ir a jogos sozinhas, assim, você sente alguma diferença, sabe, pelo fato de ser mulher, já sofreu algum tipo de assédio? Ah, com certeza. Infelizmente, isso acontece Uhum, sempre, né? Querendo ou não, sempre tem algum babaca que uhum. não perde a oportunidade, né, de fazer isso. Sim, E assim, já teve jogo que eu cheguei atrasada por causa da faculdade. E aí sim. meus amigos já tinham entrado, eu cheguei com 10, 15 minutos de atraso. E aí as filas para entrar Uhum. em São Januário ainda estavam cheias. E eu tava sozinha. E eu fiquei, vou ficar aqui de boa, só que eu tava ao redor de mim só tinha homem. E aí eu tava sozinha, né? Os homens aproveitam o momento, né? E começou a chegar pertinho de mim, assim. Eu fiquei, ok, vamos ver se ele vai chegar mais perto. Aí ele chegou um pouquinho mais perto, eu comecei a gritar. Eu falei, você tá com algum problema? Você não consegue respeitar o espaço dos outros? Aí a mulher sai como uma louca, né? Mas tudo bem. Uma louca consciência. E depois deu tudo certo. Mas dentro de estádio também, sempre a gente escuta uma gracinha e tal, mas um dia vai Mas mudar. espero, tomara, né, a gente torce. E nessas situações, assim, eu imagino que você com certeza já sofreu isso mais de uma vez, Uhum. e de alguma forma isso sabe, te não sei, você tem Pede de ir vontade para São de Januário? é, Não, não, não. Mas eu entendo que outras mulheres se sintam assim. uhum,
Então, eu acho que nós, como torcedoras, a gente precisa criar uma rede de apoio para incentivar mulheres a irem para estádio, Uhum, sabe? A gente precisa, por exemplo, quando eu vou com os amigos, ninguém uhum, mexe, porque eu tô ao redor de homem. E homem respeita homem, não sei por que homem não pode respeitar mulher. Mas, enfim. Aí, quando eu tô com amigas, a situação é mais, tipo, é mais tranquilo do que se eu estiver sozinha. uhum. Então, eu acho que a gente precisa criar uma rede de apoio para incentivar a mulher a ir aos estádios. A gente precisa de mais grupos de mulheres se reunindo para trazer outras mulheres para São Januário e para qualquer outro estádio, não só São Januário, não estou falando só como vascaína. Acho Sim. que mulheres de outras torcidas mesmo. E eu acho assim, eu sinceramente, eu acabo botando isso, acho que o clube tem um pouco de responsabilidade nisso também, porque acho que, né, o Vasco, Deveria ter uma representatividade maior. principalmente sendo o Vasco, eu acho que poderia ter alguma coisa. E assim, dos clubes como um todo, sabe, de estimular realmente, sabe, a diversidade maior no estádio, enfim. Uhum. E você já viu de alguma forma, tipo, em algum momento você já se sentiu apoiada dentro do estádio em uma situação como essa, tipo, de torcedores mesmo, sabe? De... Não, porque, por exemplo, nesse dia que eu entrei Uhum, sozinha em São Januário, ninguém absolutamente fez nada. Todo mundo agiu naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. E, assim, mas quando eu tô com amigos e acontece alguma coisa assim, uhum. aí eles se prontificam a fazer alguma coisa, entendeu? Sim, Mas é pessoas mais que eu amigos, né? conheça, é, mas pessoas que eu não conheça, não. Todo mundo se abstém. É. Eu acho que é isso, é uma coisa que a gente É o ainda que falta não se também, tocou. né? Acho que nós, torcedores, como toda a gente que ainda não se tocou disso, de tipo, cara, olha só, não é uma situação de você, sabe, ignorar esse tipo de coisa, você tem que, sabe? Porque eu acho que Mesmo que assédio, esse você tipo não de coisa, conheça, né? ele só vai acabar realmente quando as pessoas começarem a perceber o quão. Se tornar uma coisa, sabe? Tipo, não, cara, olha só. Todo mundo perceber que não é legal, não é, sabe? Porque Né, quando eu, as pessoas pararem de passar pano pra isso. tipo, eu tenho a impressão, e eu acho que isso é bem, né, bem certo para todo mundo. Eu espero, torço que as pessoas entendam isso, de que assédio não é uma coisa tipo assim, ah, não, olha, ela não gosta, sabe? Tipo, Uhum. e mas deixando as coisas um pouco mais leves, qual é seu ídolo assim no Vasco? Seu maior ídolo? Gente, Dinamite, não tem como. Dinamite, mas assim, Dinamite Germano. Então, assim, super no meu coração. É, esse momento, assim, fala um pouquinho. Uhum, Eu faço química, só que eu sim. sempre gostei muito de jornalismo e tal. Uhum, E aí eu faço parte de um projeto, Bendito Seja o Futebol, que é um projeto que visa a inserção da mulher no meio futebolístico, né, no meio da crônica esportiva. E aí, aproveitando o mês de agosto, que o Vasco completou 122 anos, eu tive a oportunidade de fazer lives com jogadores que passaram pelo Vasco e uma das lives que eu fiz foi com o Germano e foi uma live incrível que eu tentei manter o profissionalismo ali, mas no final eu tive que pedir para tirar um print da tela, falar, vamos sorrir aqui para a gente tirar o print. E assim, é inegável que eu acho que o Dinamite e o Germano sejam ídolos de maior parte da torcida, né? sim. Pelo que eles fizeram. Atualmente a gente não consegue ter uma identificação com o Uhum, jogador, né? sim. Até porque os E jogadores passam muito rápido pelo clube. sim. E o fato de você, acho que eu não sei se você conseguiu ter a oportunidade de ver o Germano jogar no Vasco, mas o Dinamite com Não, certeza não. não, E como é para que eu você lembre, não, assim. como é para você essa questão de ter como ídolo um jogador que você nem viu jogar pelo Vasco? Cara, é assistir jogos antigos mesmo. Eu gosto de ficar assistindo Uhum, assim. Não gosto de ficar assistindo o jogo inteiro, porque eu não tenho muita paciência. Então eu assisto assim, lances de tal jogo, de uhum, tal outro jogo. Vou assistir o primeiro tempo desse jogo aqui. E eu gosto de ficar fazendo isso, mas não assistir o jogo todo. E é assim, né? E escutar a história de pessoas mais antigas, não, né? Pessoas da época uhum, que assistiram
falar sobre eles e tal. Acho isso incrível. E pra você? Cara, é engraçado. De novo, é uma coisa que a gente tem parecido, porque meus dois maiores ídolos do Vasco, um eu vi, que foi o Juninho, tô com a Uhum. camisa dele, inclusive. Sim, o Juninho Mas, é o ídolo que eu também vi, né? Só que eu sempre coloco o Jeromite Germano lá em cima. porque a minha primeira lembrança do Juninho com a camisa do Vasco é o último gol que ele faz pelo Vasco antes de sair, Uhum. lá em 2000, que ele faz um gol, se eu não me engano, é contra o São Caetano, na final do Brasileiro. Ele faz um gol que ficou muito marcado porque o Maracanã, eu não sei se o Maracanã ainda tem, porque agora esse novo Maracanã, ele mudou tudo. Mas o Maracanã, ele tinha uma rede que ela era caidinha. Aham. E eu lembro que o gol do Juninho, aquela rede ela estufava diferente, então você sabia, você via o gol de uma forma diferente. E aí eu lembro que o gol dele é muito bonito, porque a bola vai no ângulo e a rede estufa, sabe? E eu lembro muito Dessa dessa imagem, cena, né? dessa Aham. imagem de ver. E quando eu era pequeno, eu via os jogos para contar para o meu pai à noite. Meu pai era gerente de restaurante, então meu pai não via jogo nenhum, porque todos os jogos meu pai estava trabalhando. Então era meio que minha Caraca. função ver o jogo pro meu pai. Aham. Muito E legal isso. é. E aí, assim, acaba que isso tudo meio que se mistura, porque um ano depois o meu pai morreu. Uhum. E a gente sofreu um acidente de carro, né? Ele morreu. E eu meio que carreguei isso comigo, sabe? Essa coisa de ver o jogo do Vasco, de contar o jogo do Vasco. Essa É, meio... função, né? Que você então já isso meio tinha. que veio comigo. Então eu tenho muito essa lembrança do Juninho, Uhum. mas eu tenho sei lá, talvez o meu segundo maior ou meu maior ídolo do Vasco é o Barbosa. E Um ele se grande ídolo, tornou, né? essa para mim, uma divindade hoje, muito recentemente, porque eu comecei a estudar, comecei a ler sobre a história do Barbosa, comecei a ler tudo que passou com ele, e eu me identifico muito, Injustiçado, né? me identifico muito com o movimento negro, com tudo, e aí, assim, tudo que ele passou, isso para mim, então sempre que eu posso eu escrevo alguma coisa sobre ele, então eu falo, então ele acabou criando uma identificação, eu acabei criando uma identificação com ele muito forte, ele representa muito para mim. E eu acho legal isso porque não, eu não tenho, eu tenho pouquíssimas imagens do Barbosa jogando pelo Vasco. Mas isso para mim é eu acho que acaba aumentando o nível do que o Barbosa é, porque se você Uhum. falar, não, ó, se você tem um vídeo dele defendendo um pênalti no Sul-Americano de 48 contra o River Plate, pô, beleza. Vai ver, nem foi um pênalti lá, meu Deus, que defesa. Às vezes foi o cara bateu mal. Mas hoje em dia você fala, cara, o Barbosa defendeu o pênalti que o Vasco ganhou. Cara, isso se torna uma coisa muito maior, que é uma história que você conta de uma forma diferente, entende? E aí isso para mim acaba sendo diferente. Aham. E Perfeito. e aí eu acho legal essa coisa de você ter o seu maior ídolo, mas você não ter visto ele jogar, sabe? É, Acontece, né? sim, Principalmente, como eu disse anteriormente, agora o futebol, os jogadores passam muito rápido pelo clube, não tem aquela identificação que antigamente tinha. sim. E se você for parar pra pensar, o Barbosa tem, sei lá, se não me engano, mais de 400 jogos com a camisa do Vasco. O jogador do Vasco que tá há mais tempo, que pode chegar perto disso, é o Pikachu, que tem 200. Então, assim, o E Pikachu precisa ainda ficar assim é mais. metade, né? É, e assim, ele precisa ficar mais 5, 6 anos no Vasco, jogar todos os jogos, para ele E a chegar torcida não perto. aguenta mais ele, né? Like, assim. Exatamente, sabe? Então, assim, a gente nem sabe se o Pikachu vai estar no Vasco no final do ano, no começo do ano que vem. Então, assim, eu acho que hoje em dia vai ser cada vez mais difícil você ter um jogador que seja como o Barbosa, que seja como o Juninho, como o Dinamite, que tem 700 gols É. pelo Vasco. Cara, ele tem 708 gols com a camisa do Vasco, sabe? Então, assim, A gente é... pode tentar fazer isso com o Cano, né? A gente pode tentar levar ele até onde der. se ele, sabe, tomara. Assim, eu tenho uma aposta com os amigos que o Cano vai terminar a temporada com 36 gols. Eu cravei 36 gols.
Ele Vamos chegou na lá, vamos metade voltar já. pra isso. Ele chegou na metade, então assim. O que falta é a bola chegar pra ele. Se a bola chegar pra ele, Agora vamos para uma tabelinha aqui. Eu vou te fazer perguntas. São respostas um pouco mais rápidas, mas que eu tá, acho que elas vão te fazer pensar, mas são um pouco mais rápidas, tá? tá bom, vamos ver isso, vamos ver. Não prometo ser rápida não, mas vamos lá. Vamos lá, vamos imaginar que você é uma jogadora de futebol. E você Eu acabou de ser. jogava bola. Você jogava bola, então ótimo. Jogava. O Vasco acabou de contratar. Em que posição você vai jogar? Lateral esquerda. Lateral esquerda? Tá. Isso. Puxou do Felipe, não, né? Não, A próxima é: o que você gostaria de estar no estádio para ver o Vasco fazer? E aí, assim, pode ser uma realização do Vasco no âmbito social, um jogo, um título, sabe? Vencer um rival. isso, uma Libertadores pra mim estaria ótimo, porque eu nasci em 98, né? Mas eu não vi. Então eu acho que falta isso na minha vida. Falta uma Libertadores. No estádio. Isso. São Januário ou Maracanã? São Januário? São Januário. Uma figura vascaína que você gostaria de ter conhecido? Ter Pessoalmente, conhecido. conversar ali, bater papo 1 hora, tomar um café, tomar uma cerveja. Cara, olha só, eu acho uma pessoa muito boa pra isso, no atual momento, o Felipe Uhum. Bastos. Mas, que eu gostaria de sentar assim pra bater papo, não sei o quê, Ai, caraca, é muito difícil, porque eu tô pensando aqui em vários. Pode fazer um combo, não? Mas eu já conheço, vamos lá. Eu já conheço, já conversei com o Germano, então não vou colocar ele. Vou Vamos fazer o colocar o seguinte, vou Dinamite. dar uma melhorada. Mesa de Ah, bar, 4 pessoas. Você e quem? 4 pessoas, vamos lá, tem direito É. a 3. Dinamite, Pedrinho e Felipe. Olha, fez um ataque legal ali, hein? Tá bom pra tu? A mesa pesada. Tá. Qual é a sua melhor história sobre o Vasco? Agora, livre. Qual é a sua melhor história sobre o Vasco? História sobre É. Vasco. Quando você Cara, pensa assim, caramba, eu sou vascaína. vamos lá, vamos ver. Assim, eu não fui, né? Mas a Copa do Brasil é algo bem marcante pra mim. Uhum. Então, acho que é a Copa do Brasil mesmo. Copa do Brasil. Isso. E qual é... O que assim, você tem certeza de que você vai ver o Vasco fazer? E assim, com total certeza absoluta que você vai viver e vai ver o Vasco fazer. Aí ganhar um brasileiro. Isso é certeza. Com certeza. Com certeza. Gente, eu tô com 22 anos, não é possível que até eu morrer eu não vejo um brasileiro, né? Eu acho engraçado porque, né, o programa já tá acontecendo e as pessoas, essa pergunta eu gosto muito dela porque a resposta nunca vai ser igual. Eu já percebi isso, que a Uhum. resposta nunca vai ser igual. Algumas pessoas, você consegue perceber o nível em que as pessoas tá, sabe? Algumas pessoas podem dizer, não, essa pessoa está iludidaça porque ela tem total fé de que o Vasco, sabe? Algumas pessoas já estão tipo, não, olha, eu quero ver o próximo jogo, entendeu? Então, assim, é interessante pra mim ver essas respostas porque você consegue ter uma noção do que é a torcida do Vasco, sabe? Mas assim, se você não tá iludido, você não tá sendo vascaíno direito. Você tem que rever o seu conceito de ser vascaíno, porque o vascaíno é um povo iludido, é um povo sofrido também, então... O que o Vasco representa pra você? Pra Ai, fechar. tudo. Tudo, absolutamente tudo. É a minha válvula de escape quando eu tô estressada, é onde eu crio amizades. É Uhum. tudo pra mim, não tem como definir o Vasco. O Vasco é tudo, é amor, Nossa, não tem como. É engraçado porque quando você começa a falar de Vasco, parece que tu, sabe, ganha uma Aí vida, sabe? eu fico eufórica, É. né? Eu fico, é isso, o Vasco me deixa nesse estado. É um E eu sou eterno. muito grata mesmo, porque eu fiz muitas amizades ali, amizades que com certeza eu vou levar pra vida, que eu vou viajar horrores com essas meninas, com esses meus Uhum. amigos também. E é incrível, eu amei, tipo, eu amei começar a fazer parte de verdade do Vasco. Foi num Uhum. momento, assim, muito complicado da minha vida, e aí o Vasco chegou não, já fazia parte, só que eu não ia
do jeito que eu que eu estava indo aos jogos até a pandemia, né? Não sei se Sim. ficou claro, mas enfim. E mudou totalmente, né? Eu fiquei uma pessoa bem diferente. Meio que tomou controle, né? É, nossa, Vasco é tudo. Apesar de alguns problemas ali internos, né? Mas a Eu acho gente que gosta do clima é, de São Januário. eu acho que no fundo, os problemas eles meio que acabam participando um pouco dessa paixão também, porque se fosse tudo mar de rosas, você ia, A torcida não seria assim tão engajada, eu acho, sim. né? Eu acho que assim, claro que se eu pudesse ver o Vasco ser campeão brasileiro, tava, sei lá, todo ano, ou um ano sim, um ano não, eu ia topar, claro. Óbvio, né? Quem vai É, negar isso? Mas seria uma coisa assim mais corriqueira, você falar, ok, o sim. brasileiro já tá tudo bem, vamos alcançar coisas maiores. E você falou da Copa do Brasil, e eu acho assim, o Vasco vencer competições grandes, ele para o Rio de Janeiro, ele para, sabe? Tipo, o dia que o Vasco venceu a Copa do Brasil, eu pensei em sair da minha cidade e ir para São Januário. E eu tinha 15 Aham. anos, sabe? Eu tinha 15 anos e eu tinha total. Eu tava iludidaço de que eu ia chegar lá, sabe? E aí, numa mesma semana, você tem vence a Copa do Brasil, traz o Juninho de volta. Eu Uhum. acho que Eu é o só que tinha 12 mesmo, né? tem. É um momento em que a criança ela quer, sabe? Mari, eu acho que assim, muito obrigado por me contar suas histórias. Obrigado por compartilhar esses seus momentos de São Januário. Em nome da torcida do Vasco, eu te peço desculpas por todos os assédios que você sofreu. Eu espero de verdade É, que isso não aconteça mais com você. eu espero que não aconteça mais por nenhuma menina que vá para os jogos, né? Porque isso é muito chato mesmo, de verdade, né? A gente tenta levar numa boa, assim, né? Sim, Fingir que não aconteceu, porque é uma coisa que estraga o clima. sim, E eu espero que isso não aconteça. Eu não desejo isso para ninguém, porque isso é muito chato. sim. Mas eu também queria agradecer o seu convite. Queria agradecer ter aberto esse espaço aqui para eu contar algumas das minhas histórias. Em breve eu trago mais. A gente divide mais Já está histórias também. convidado. Muito obrigada. Nem me convidou, mas já estou me convidando, tá vendo? Já está convidado, já está convidado. Eu espero um dia que a gente consiga evoluir e fazer a nossa mesa de bar, entendeu? Eu espero que Nossa, vai ficar incrível, vai ficar um incrível. dia que a Já gente consiga quero. realmente se reunir, não seja, sabe, as caixinhas aqui, e a gente consiga, sabe, fazer um histórias presencial, trazer Ah, ídolos com para ver eles certeza vai contarem as ter. histórias, porque E eu acho com que é muito. certeza vai ter uma resenha dessas lá na Barreira, né? Com Sim. lata, 3 litros, 3 latões por R$ 10. Então é isso. Muito obrigado. Para você que está Obrigada a assistindo, você. para você que está assistindo histórias, seja membro do canal do Papo na Colina, seja se inscreva aqui, eu não sei onde está, botãozinhos e afins. Se inscreva aqui, participe, deixe seu comentário, conte suas histórias. As minhas redes sociais vão estar abertas para você contar a história para a gente. Sigam a Mari. Mari, qual é o seu Instagram, Twitter? Então, não vou falar só no Instagram, porque no Twitter eu falo muita besteira, então ninguém não precisa me seguir lá no Twitter, não. Mas só no Instagram, é @_Mari, com 2i, Freitas. Mari, com 2i, Freitas. E é isso. E sigam lá também. E sigam o Bendito, que é a página que eu faço parte. Lá tem mulheres comentando de futebol, assim, até dizer chega. São comentários muito pertinentes. Então, siga lá o @Bendito Seja o Futebol, tudo juntinho, tá bom? Muito obrigado, Mari. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Esse foi mais um Histórias e até a próxima.